Saudações, sacerdotisas e iniciados. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o gnosticismo do século II e III da Era Comum. Ele aconteceu no Egito, é uma corrente cultural muito grande que foi estabelecida no norte da África, especialmente na cidade de Alexandria, que nesse momento era dominada politicamente por Roma. Alexandria era uma cidade de cultura grega, na qual se estudava o platonismo, e em Alexandria, que era uma cidade cosmopolita, na qual foi construída a maior biblioteca da antiguidade, que é a Biblioteca de Alexandria, ela estava muito próxima da cultura zoroástrica, que é uma cultura que estabelece a dualidade entre bem e mal, luz e sombras, na qual o Deus da luz governa com a ajuda de 7 espíritos superiores. Isso são informações que vão ser incorporadas nas correntes gnósticas, que vão estabelecer o começo do hermetismo. Então, nesse lugar do Egito, ainda se sobrevivia de uma forma muito vigente a cultura do sacerdócio egípcio. O templo de Ísis funcionou no Egito com um culto regular até o século V. Então, no século III, ocorreu no norte da África um sincretismo religioso muito intenso que formou essa corrente esotérica do gnosticismo, baseada então no sacerdócio egípcio, na filosofia grega, na religião zoroástrica e também na cabala hebraica. Isso fomentou uma visão nova do cristianismo que tinha acabado de nascer. Agora, eu vou fazer uma síntese dessa cosmologia criada por esses gnósticos antigos, que vai nos ajudar a compreender de uma forma melhor os dogmas da alta magia, pois foram esses gnósticos de 2000 anos atrás que estabeleceram as tradições no qual o hermetismo dos alquimistas medievais irão se estabelecer. Interessante também falar que não existe apenas uma visão gnóstica. Existiam vários grupos e várias seitas de gnósticos no Egito naquele momento, sendo os mais importantes os gnósticos egípcios e sírios e os gnósticos persas zoroástricos. Havia intensa troca de conhecimento entre eles. Porém, aqui eu vou fazer a minha síntese, que é uma visão maior dessas ideias estabelecidas por esse grupo tão importante. Lembrando que esse pensamento vai se repercutir em toda a tradição hermética, chegando assim na alta magia. Porém, lembramos que a atemporalidade modifica todo esse conhecimento. E em cada século e em cada grupo, os nomes são distintos. Os gnósticos falavam que havia um Deus absoluto, que ele tinha uma mônada perfeita, e para criar o universo, ele lança emanações dessa mônada, gerando assim outras mônadas que não são tão perfeitas quanto a essa original. Essas mônadas vão ser chamadas de arcontes ou
espíritos da criação, e o primeiro arconte a ser criado é chamado de Barbelos. Barbelos, ele tem uma característica de ser hermafrodita e carregar o gênero masculino e o gênero feminino em si. Dessa forma, ele consegue engendrar um universo junto com os demais espíritos, que são essas mônadas imperfeitas, chamadas de arcontes. Arcontes é uma palavra grega que significa magistrado ou juiz, que dá para nós, então, uma ideia de uma hierarquia. Havia, sim, 365 arcontes. Esses arcontes, governando, então, todo o universo, amando dessa divindade perfeita, eles geram um outro arconte, o segundo em poder, chamado Abraxas, ou Abraxas. Esse, por sua vez, carrega a dualidade do bem e do mal. Existe a geração seguinte, a terceira geração de arcontes, no qual nasce Sofia. Sofia é o arconte que está representando a alma humana e é chamada a sabedoria divina. Interessante notar, então, que na cosmogonia gnóstica, esse elemento de Sofia ele é central. É a busca dos gnósticos. A palavra gnose vem de conhecimento, e eles haviam estabelecido que apenas o conhecimento esotérico permitiria que eles se libertassem dessa dualidade do primeiro arconte, Abraxas. Pois o Abraxas ele carrega a espiritualidade e a materialidade. Ele gera a verdade, mas ele gera enganações em suas sombras. Alguns escritores, tempos depois, relacionam a figura de Jeová a Abraxas, porém não é uma corrente principal de interpretação, mas é muito interessante de se notar. Existe então, nos mitos gnósticos, uma sucessão entre um arconte que governa e um arconte da geração seguinte. Os nomes vão mudar de tradição para tradição, mas 3 são os mais conhecidos. Além de Abraxas, eles podem ser chamados também de Iadabaoth, Saclas e Samael. Todos eles simbolizando, assim, um desses grandes arcontes que assume o cargo de demiurgo. O demiurgo, então, é o chefe dos arcontes. Ele não é o Deus criador, mas ele é o arconte de maior proeminência. Interessante que existe uma relação dos arcontes com Barbelos, porque Barbelos gera Sofia e de Sofia nascem outros arcontes. A questão é que os arcontes tiram o poder de Sofia, tiram a luz de Sofia. E, no pensamento gnóstico, estabelecer a alma é buscar a luz de Sofia novamente e vencer a tirania dos arcontes. Porém, muito interessante pensar que os arcontes eles têm uma natureza dual. Eles carregam o bem, a sabedoria universal, mas eles estão no mundo material, que é o mundo onde existe a verdade e a mentira. Dessa forma, esses arcontes, eles estão simbolizando os guardiões, que são anjos que têm como o seu estabelecimento a rigidez. Dessa forma, podemos pensar também que os arcontes,
eles estão simbolizando os juízes kármicos. Na verdade, os agentes do karma que prendem a Sofia à materialidade. Os gnósticos desses primeiros séculos, eles estavam criando paralelos com as narrativas mesopotâmicas, na qual os Anunnakis, que são os deuses primordiais, são substituídos pelos Igigis, que são os deuses menores, que são os deuses criadores dos homens, ou os gnósticos estão também dialogando com a mitologia grega, no qual tem a sucessão da geração dos titãs para a geração dos deuses olímpicos. Os gnósticos, eles buscavam assim estabelecer que o mundo, ele vive uma dualidade entre a matéria e o espírito. O Deus absoluto, ele não é o Deus que está governando a matéria. Quem governa a matéria são os arcontes, esses agentes da lei e da rigidez cósmica. E Jeová está representando, assim, o chefe desses arcontes, segundo a visão desses gnósticos antigos. Jeová, Yová, em hebraico antigo, ele representa, então, uma força espiritual da rigidez e da lei cósmica. Apesar dele manter a característica da rigidez, ele não estabelece como uma entidade maligna. Mas, como ele sendo um demiurgo, um chefe dos arcontes, Jeová tem a sua dualidade, a sua parte corrompida, que é um arquidemônio chamado Javé, ou Yahvé. Dessa forma, então, existe um demiurgo governando os arcontes e existe uma contraparte como se fosse um demiurgo caído governando, assim, esses espíritos demoníacos. A base dos 365 arcontes vão ser chamados também de os 365 daimons. Esses daimons são esses arcontes, esses guardiões celestiais, que estão para além do bem e do mal, pois eles estão a serviço, então, das leis da justiça cósmica, e existe a sua contraparte, a sua antítese, que são os 365 daimons caídos, sendo desses 72 pesquisados e amplamente conhecidos pela Clavícula de Salomão, uma obra já muito publicada ao longo dos séculos, dos primeiros séculos da modernidade, século 17, 18 e 19, tendo como a obra mais conhecida uma tradução de Samuel Linder MacGregors e com a ajuda de Aleister Crowley.